Dos alto-falantes ao rádio digital. Recortes da história da publicidade e propaganda em Uberlândia. No Memória nas Ruas, um bairro que é uma verdadeira festa da MPB. E no Papo Gerais, a segunda parte da entrevista com o uberlandino José de Paulo Carvalho. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem sempre está só começando. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Você já imaginou morar na Rua Carmen Miranda? Ou passar pela Rua do Cartola toda vez que sair para o trabalho? No bairro Santa Rosa, antigo Conjunto Liberdade, os moradores têm esse privilégio. Confira. Nós tivemos a criação de um departamento de identificação de logradouros públicos na primeira administração do Dr. Isaías Rezende, que foi de 83 a 88. A partir de então, o secretário de Planejamento Urbano era o arquiteto Assis Godoy. Ele encaminhava essa sessão, que era dirigida pelo senhor Arnold de Almeida Castro, e ele denominava, de comum acordo com o prefeito, com autorização da Câmara, as ruas dos novos loteamentos. Propriamente no bairro Liberdade, que hoje unificou tudo com Santa Rosa, que é um loteamento de uma mesma família, o Santa Rosa, o Liberdade e o Jardim América, o senhor Nodi decidiu, por ser um apreciador da música popular brasileira, o Dr. Zari também, que é um musicista que gosta, canta, de denominar naquela parte da cidade, naquele bico lá embaixo, onde encontra o antigo Liberdade com o Jardim América, que faz parte do loteamento também, denominar o nome das ruas de compositores e intérpretes da música popular brasileira. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia. Cartola 76, Bar Liberdade. O nome da rua da minha casa eu acho maravilhoso. Eu gosto do nome. Eu comprei aqui e vim para aqui em 1985. Então já tem uns 20 e poucos anos que eu moro aqui. Então eu nem sabia que não vim para cá por causa desse nome, não. Mas depois que eu fiquei sabendo, eu fiquei achando bom. Eu gosto do nome e gosto muito do bairro. Meu bairro tem um nome também muito bonito, muito sugestivo, que é Bairro Liberdade, né? E tem todas essas ruas com os nomes de artista. Eu acho isso bom, eu acho legal. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco... Eu gosto muito do nome, porque nós como quem escolhemos os nomes, né? Tá aqui desde o início, era um bairro, o primeiro bairro, assim, de casas popular, né? Tem uma neta que mora aqui na Noel Rosa, né? E a minha é Monsueto. É madeira de vento, é um mistério profundo, É o queira ou não queira. é o vento ventando, é o filho... Para começar, esse nome Gonzagão é um nome para mim que me traz lembranças da minha infância, pelo motivo que eu sou muito fã do Luiz Gonzaga. Tem quase todas as músicas do Luiz Gonzaga eu tenho. E ontem mesmo adquiri mais um. E foi o primeiro artista que eu ouvi cantar quando eu era menino. Então, como a praça aqui é Praça Gonzagão, então eu achei que completou, né? Foi legal. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei.
sei. Eu fiz 2 shows em Uberlândia que me deixou assim encantado, apaixonado. Foi os 10 anos do Toquinho em Vinícius. Eu tive a oportunidade de tomar café da manhã no Hotel Presidente com Vinícius de Moraes, sentado com ele. Ele já tomava gin tônica no café da manhã, sabe? Eu era apaixonado com o Poetinha. Morar na rua Vinícius de Moraes seria um privilégio. E outra eu fiz em 79, final de 79, um show com a Elis Regina no UTC. Foi até a última vez que ela esteve aqui. O show chamava Essa Mulher. Elis Regina, apesar da pequena estatura, uma menina de 1,5 metro, mais um pouquinho, encantava a gente com a sua simpatia, com o seu carisma e com o seu profissionalismo. Morar também na rua Elis Regina seria uma coisa dela. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Uma voz que chegava às casas dos uberlandenses e propunha hábitos de consumo e entretenimento. Vamos entender o papel do rádio na história da publicidade e propaganda em Uberlândia em meados da década de 40. Veja a seguir. Quando o mundo já experimentava a comunicação através das ondas de rádio, 79 anos atrás, aqui foram instalados os primeiros alto-falantes da cidade. Junto com eles, nasciam também mais uma forma de fazer publicidade e propaganda. As ondas do rádio apresentam, historicamente, diferentes funções. Estratégica na Segunda Guerra Mundial, de divulgação na primeira transmissão de rádio ao vivo no Brasil, com o discurso do até então presidente Epitácio Pessoa, em 1922. De interesses políticos, como no Estado Novo Getulista, até chegar em objetivos comerciais entre as décadas de 30 e 40. As primeiras experiências de transmissão e criação de jingles, os chamados anúncios cantados, acontecem na década de 1930. Em meados da década de 1930 já funcionava em Uberlândia um sistema de alto-falantes, ali no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Santos Dumont. Essa experiência ela se baseou, sobretudo, na tradição oral da cidade, né? Uma cidade muito interiorana, muito, rural, de uma cultura bastante ruralizada ainda, e ela vai ser marcada por essa influência dessa tradição oral. Que a mamãe prepara com todo carinho. Café seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso. No caso específico do sistema de alto-falantes, por exemplo, também, havia transmissão de propagandas, inclusive do Partido Comunista. Havia, inclusive, transmissão de discursos do Luiz Carlos Prestes, né, que vão ser veiculados até os anos 50, né, nesse sistema de alto-falantes. Organizemos, pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo, e fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política e sufrágio universal, marchemos com confiança e audácia para frente, sempre prontos a esclarecer e educar politicamente o povo. Primeiramente, o texto mantinha um determinado padrão, cheio de slogans, que na época era o refrão ou coisa parecida. Tinha aqueles jargões, que até hoje se usa muito. Aproveite, qualidade, preço baixo. E normalmente os textos eram lidos ao vivo. Roupa branca, 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 detergente ODD, veja só. Veja, está no azul do novo detergente ODD em pó, o branco verdadeiramente branco. O que era mais censurado, a publicidade era menos censurada do que a propaganda. A propaganda essa era censurada, se eles entendessem que você estava dando duplo sentido em algo, mas usava-se mais de entrelinhas e duplo sentido também na propaganda. Final da década de 80, os equipamentos todos analógicos, tudo gravado num rolo. Nós tínhamos ali o rolo de 1/4 polegada, meia polegada, 1 polegada e por aí vai.
poupança Baderindos continua numa boa. E a caderneta Baderindos. Antigamente toda a rádio tinha uma sala que chamava técnica de som. Nessa técnica de som tinha uma mesa para fazer as gravações, tinha os gravadores, era Iowa, Akai, National e algumas outras marcas. Era tudo feito no gravador e com fita. O processo de edição, bom, primeiro que ninguém podia errar, né? Ninguém podia errar. Segundo, que quando precisava se editar mesmo, o que era feito? A gente pegava uma gilete, tá? E ali a gente marcava com a caneta aquele ponto onde a gente vinha depois e fazia o corte, depois colava com muito cuidado, com muito carinho, porque a fita não podia amassar. Naquela época, era comum você, ao fazer um negócio comercial, o próprio vendedor fazia o texto comercial que iria para o ar. Então era um texto, vamos dizer assim, quase que ao sabor do improviso também, sem muita técnica e sem muita qualidade como é hoje em dia. Cosmos, uma autêntica seleção mundial de futebol. Cosmos versus Uberlândia, o jogão do século que não será televisionado dia 16 de março em Juca Ribeiro. Tinha um sistema comercial, né, o departamento comercial, que fazia a venda de anúncios para que eles pudessem ter essa criação e produção interna dentro da rádio, né? Primeiro na Rádio Difusora e mais tarde na Educadora. Esse departamento comercial, ele ficava envolvido com essa captação de clientes. Valia a pena, e um teste disso era exatamente as promoções, né? Você tinha aquelas promoções relâmpagos que hoje você vê em supermercado, mas antes isso estava muito difundido no comércio em geral. Você comprava um fogão, ganhava uma panela de pressão, então rapidamente os estoques eram exauridos, eram esgotados em função da demanda crescente estimulada pelo rádio. Quem está na caderneta da Caixa Econômica Federal está mais perto de tudo que a Caixa tem. A caderneta da Caixa está com tudo. Venha pra cá. A gente nota, por exemplo, que produtos farmacêuticos, por exemplo, que começam a invadir as prateleiras, né, do Brasil, sobretudo a partir dos anos 50, eles precisaram ter um perfil de anúncio muito mais popularizado e muito mais associado a essa mentalidade popular rural, para que ele fosse aceito, assimilado por essa população que tinha muita desconfiança com os remédios químicos, como é o caso Melhoral. Dor de cabeça? Tenha cuidado, não tome bando errado, tome Melhoral. O rádio é o pai e a mãe de tudo que tem nos meios de comunicação. Então, volta e meia, você vê que aquele tecnicismo, aquele modernismo, tem como base algum fundamento do rádio. A publicidade de rádio hoje está muito desenvolvida em virtude da era da informática que nós entramos nela há pouco tempo. Hoje, se o computador faz maravilhas em produções, corrige voz, edita música, o computador faz muitas coisas. Então, a propaganda está sofisticada. Acabou o café? Com certeza era Cajubá. Avaliando como profissional da área e como ouvinte de rádio, eu acho que ela está aquém da publicidade dos anos 80, dos anos 90. Por quê? Ao invés das pessoas, dos publicitários ou dos produtores, aproveitar um texto que, digamos, de 30 segundos, colocar um número X de palavras que dê para se falar bem, não, coloca um texto que seria para 45 minutos e vem com a tecnologia, com os recursos, para deixar isso com 30. O rádio, ele tem que primar fundamentalmente pela criatividade, né? Como o rádio, ele estimula a imaginação, por exemplo, o ouvinte, quando ele ouve uma voz, ele fica imaginando como seria aquele locutor.
É magro, é gordo, é alto, é baixo, tem barba, não tem barba. Então, isso denota claramente a questão da influência que o rádio exerce no imaginário das pessoas. A televisão, diferentemente, a imagem é que fala. No rádio, é a imaginação que prevalece. Enquanto o rádio tiver a capacidade de estimular a imaginação das pessoas, principalmente através da criatividade de programas, ele terá um lugar cativo no coração dos ouvintes. Freio aí, trava a perna aí. Olá! No nosso Papo Gerais de hoje, a gente continua a nossa conversa com Zé de Paula Carvalho, que, na primeira parte, nos contou coisas muito interessantes sobre a Faculdade de Engenharia e sobre a própria Universidade de Uberlândia. E hoje nós vamos conhecer outros aspectos da vida dele em nossa cidade. Zé de Paula, e como que deu a sua entrada no mundo do futebol? Eu, em 1973, o pessoal me convidou para ser diretor do Belém Esporte Clube e comecei como sendo um diretor naquela época. Quem que era o presidente da época? Borges, o... Mário Borges. Mário Borges. Mário Borges. É. Foi na época uma época muito boa, né? Estádio Juca Ribeiro sempre cheio, o pessoal participava muito, gostava muito. Então fui diretor lá. Depois eu passei a dedicar ao futebol amador na universidade, porque sempre eu gostei. Olimpíadas Universitárias, eu fui diretor da engenharia, então sempre eu apoiei os alunos, os meninos. E era uma disputa, né? Era uma disputa e acirrada, né? Aí nós passamos a apoiar e depois de um certo tempo eu vi que a gente poderia ir um pouquinho mais. Ao invés de participar somente na época das Olimpíadas, aí nós formamos um time lá da engenharia, aproveitando um time que tinha na cidade, amador, 15 de novembro, aí nós começamos a incentivar e participar e formamos um time com, basicamente, professores, funcionários e alunos da engenharia. Foi tricampeão da cidade, amador. Aí então nós pensamos em ir um pouquinho mais longe, porque em 1982 foi inaugurado o estádio Parque do Sabiá. Nós entendemos na época que deveria ter uma segunda força aqui do futebol profissional para criar uma rivalidade. Então nós vimos que quem tinha na época mais condições era exatamente o nosso clube, nosso time, o 15 de novembro. E resolvemos profissionalizar com receio de dar muito vexame, fazer muito feio. Aí nós entendemos e vimos logo no começo que não era tão difícil assim. Aí participamos da segunda divisão, conseguimos o acesso para a primeira divisão, ficamos 2 anos na primeira divisão. O intuito principal na época, o motivo principal, era criar rivalidade. Nós criamos essa rivalidade, eu entendo que foi um aspecto muito bom, muito importante, principalmente para o Uberlândia Esporte Clube, porque foi uma das fases áureas do Uberlândia Esporte. E aí hoje, quando a gente lembra que o Uberlândia Esporte está na segunda divisão e quer subir, nós tivemos 2 anos, 2 times de Uberlândia na primeira divisão, né? Foi, isso é. E você lembra do primeiro jogo Uberlândia 15 de novembro lá no Parque Sabiá? Claro, perfeitamente. Por que você lembra? Era muita emoção, né? A gente... E o resultado? Eu quero que você conte do resultado. Partiu do nada, e o Uberlândia sempre ele fugia de um encontro entre o Uberlândia e 15 de novembro. Para a gente propunha torneio, propunha um jogo amador, um jogo amistoso. O pessoal jamais aceitou. O público foi muito grande na época, né? A rivalidade existia, a imprensa sempre apoiou. E o primeiro jogo teve em torno de 15, 16 mil pagantes. Claro que a minoria era do 15 de novembro. E o jogo começou, fizemos 1-0, fizemos 2-0. Fizemos 3 e o juiz anulou. Então voltou para 2. E o Uberlândia fez o gol de honra. E então eu me lembro de um fato muito interessante, que quando terminou o jogo, claro que eu era muito conhecido no meio esportivo, então eu estava no estádio e aquele pessoal mais radical, mais extremista do Uberlândia, chegava e falava para mim, nós vamos fechar, nós vamos acabar com esse 15 de novembro.
Eu disse, não, vocês não vão acabar com o 15 de novembro. O dia que o 15 de novembro tiver que sair, nós vamos acabar. Só que eu não vou adiantar para vocês. O dia que nós acabarmos com o 15 de novembro, vai ser muito ruim para o Uberlândia. Vai ser ruim porque o dia que nós saímos, o Uberlândia não vai ser o mesmo time que ele tem sido nesses anos em que o 15 participou. Porque não vai haver rivalidade e o prejuízo maior não vai ser do 15. O maior prejuízo vai ser do Uberlândia. E realmente foi. Esse jogo eu estava presente lá porque a gente fez uma brincadeira, porque quem patrocinava o Uberlândia Esporte era o Grupo ABC na época e o 15 de novembro era o Martins. Né? Isso, exato. E nós fizemos uma pinga chamada Amansa Periquito, mas o Pietro, que era o presidente do Uberlândia Esporte, ficou uma arara com a gente. Mas era o que você estava falando. Foi uma pena e faz falta até hoje, né? Faz falta. Paulo, e hoje, assim, o que você tem mais orgulho na vida? Fazer parte dessa comunidade que fez com que a universidade crescesse, né? E, como destaque, né? Minha família uberlandense tem 6 filhos, né? Todos formados na universidade, já menos um que ainda não tem idade, agora que está ingressando. Então, tem 5 filhos, todos muito bem-sucedidos, frutos da Universidade Federal de Uberlândia. Paulo, nessa receita de crescimento da Faculdade de Engenharia e depois da universidade, tem muito idealismo? Tinha. Hoje eu não posso dizer porque eu me afastei, eu aposentei tem 22 anos, né? Mas era na base do idealismo. Nós não tínhamos, assim, limitação de tempo para dedicar à Faculdade Federal de Engenharia. Tudo que aparecia, que a gente tinha que fazer, a gente abraçava. Paulo, muito obrigado. Foi um prazer muito grande te receber aqui e relembrar tantas coisas boas e importantes da história da nossa cidade. Obrigado. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.